Boa noite, pessoal. Cadê a turma aí para me contar como é que tá a transmissão? Vou chamar algumas pessoas aqui. Quem entrar aí, me dá um joinha. E o pessoal? E hoje nós vamos falar sobre um tema aí bem interessante, né, que chama a atenção de muita gente, todas as vezes que a gente faz o estudo desse livro, que é o umbral, capítulo 12. Sempre o pessoal tem curiosidade. Olá, pessoal, cadê todo mundo? Esqueceu de colocar na agenda hoje? Quem chegou, dá um joinha, dá um oi. Boa noite para quem está chegando. Eliana, boa noite. Quem mais chegou? Roseli está chegando também. Roseli, boa noite. Esperar mais alguns minutinhos, né? Para dar o horário das 19h30. O pessoal chegar. Hoje nós vamos falar sobre umbral, capítulo 12. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário a fazer sobre o que a gente já observou, que a gente já leu, né, que a gente já estudou no nosso lar, por favor, estejam à vontade para fazer os comentários, para perguntar, tá bom? Quem mais chegou aí? Josiane, boa noite, Josi. Tem mais gente aí que eu não consegui saber quem é ainda. Me dá uma boa noite aí para mim poder ver o nome aqui na tela, pessoal. Pessoal, o capítulo de hoje é um capítulo que normalmente gera bastante curiosidade, gera bastante interesse das pessoas. O tema do capítulo de hoje, né, que é o umbral. Se vocês tiverem perguntas, comentários, por favor, coloquem aí, escrevam para que a gente possa
trocar algumas ideias sobre esse tema, tá bom? A gente tem feito um capítulo por semana, mas a gente pode, se esse tema de hoje tiver mais pessoas curiosas, né, querendo interagir, a gente pode ir um pouco mais devagar com ele. E lembrando sempre que a gente tem uma semana toda para conversar sobre o capítulo, né? O grupo está lá aberto para quem quiser fazer um comentário, colocar um comentário lá abaixo do vídeo, né? E assim que eu ver o comentário lá, eu vou buscar responder, tá? Então, mesmo para quem não assiste ao vivo, que depois vê a gravação, faça seus comentários lá, suas perguntas, que dentro do possível a gente vai buscar responder ou fazer algum comentário, né? E vou pedir a todos, convidem seus amigos, seus familiares a participarem do grupo, a verem as lives, a participar do estudo, tá? É importante para todos. É interessante para nós do centro, né, que a gente percebe, né, o interesse das pessoas, vê que tem gente querendo ver o que a gente está fazendo, o trabalho. E quanto mais pessoas interagindo, eu não sei se vocês sabem, né, mas quanto mais pessoas interagindo nos vídeos, mais a plataforma que é o Facebook vai entender que esse vídeo é relevante, né, que o que a gente está fazendo é relevante, e mais pessoas vão ter oportunidade de ver, né? Quando a gente compartilha os vídeos, né? É muito interessante para todo mundo, tá bom? Então, se vocês quiserem ajudar, né, de alguma forma, é só vocês fazerem aquilo que fazem sempre com os vídeos, né? Dar um like, compartilhar, fazer um comentário, isso tudo vai ajudar, ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar então. Já são 19 horas e um pouquinho mais de 30 minutos. Convidar vocês a fecharem os olhos, a serenarem o coração, elevar o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga aqui presente, essa equipe espiritual que nos assiste, que nos ampara, essa equipe que conduz até nós, até cada um de nós, aqueles nossos irmãos necessitados do esclarecimento, para que eles possam compartilhar conosco a busca pelo entendimento, pelo conhecimento sobre o plano espiritual. Vamos agradecer a essa oportunidade que temos de sermos esclarecidos, ao mesmo tempo que auxiliamos a tantos irmãos a serem esclarecidos. Que essa luz possa se multiplicar cada vez mais e mais. Que possamos ser o farol a iluminar a escuridão. Que possamos ser aqueles que indicam o caminho para os irmãos que ainda se encontram nas trevas, para os irmãos que ainda se encontram perdidos. Que as palavras do Cristo possam fluir através dos ensinamentos de André Luiz e possam chegar até os corações sequiosos desse amor divino. Que a paz do Divino Mestre vibre nos corações de todos aqui presentes, hoje e sempre, e que assim seja. Então, mais uma vez, boa noite para quem chegou aí. E vamos dar início, então, ao capítulo 12, Umbral. Após receber tão valiosas elucidações, aguçava-se-me o desejo de intensificar
a aquisição de conhecimentos relativos a diversos problemas que a palavra de Lísias sugeria. As referências a espíritos do umbral mordiam-me a curiosidade. A ausência de preparação religiosa no mundo dá motivo a dolorosas perturbações. Que seria o umbral? Conheci apenas a ideia do inferno e do purgatório, por meio dos sermões ouvidos nas cerimônias católico-romanas a que assistira, obedecendo a preceitos protocolares. Desse umbral, porém, nunca tivera notícia. Ao primeiro encontro com o generoso visitador, minhas perguntas não se fizeram esperar. Lísias ouviu-me atencioso e replicou: Ora, ora, pois você andou detido por lá tanto tempo e não conhece a região? Recordei os sofrimentos passados, experimentando arrepios de horror. Então, pessoal, o André Luiz, apesar dos seus 8 anos no umbral, detido no umbral, ele ainda não tinha feito essa relação, né, entre a palavra, né, o nome, umbral, e aquela região onde ele ficou por tanto tempo. Então, neste momento aqui, né, ele questiona, né, ele fica curioso, porque ele ouve, né, as pessoas comentando, né, sobre o umbral, falando, e ele ainda não tinha entendido o que era o umbral. Então, ele pede essa explicação para o Lísias, né? O André Luiz, enquanto encarnado, o pouco conhecimento que ele tinha, né, da vida espiritual era na visão católica. E dentro do catolicismo, o que é ensinado, né? A questão do inferno e do purgatório, né? De regiões onde o espírito paga os seus pecados, né? Ou está condenado, né? Às penas. Né? E era essa visão, a pouca ideia que ele fazia do plano espiritual. E não foi isso que ele encontrou, né? Foi muito diferente. O umbral, continuou ele solícito, começa na crosta terrestre. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Quando o espírito reencarna, promete cumprir o programa de serviços do Pai. Entretanto, ao recapitular experiências no planeta, é muito difícil fazê-lo, para só procurar o que lhe satisfaça ao egoísmo. Assim é que mantidos são o mesmo ódio aos adversários e a mesma paixão pelos amigos. Mas nem o ódio é justiça, nem a paixão é amor. Tudo o que excede sem aproveitamento prejudica a economia da vida. Pois bem, todas as multidões de desequilibrados permanecem nas regiões nevoentas que se seguem aos fluidos carnais. O dever cumprido é uma porta que atravessamos no infinito, rumo ao continente sagrado da união com o Senhor. É natural, portanto, que o homem esquivo à obrigação justa tenha essa bênção indefinidamente adiada. Então, pessoal, o que acontece? O que Lísias está explicando para André Luiz? Primeiro, e que são pontos interessantes da gente observar, tá? Para a gente trazer isso para a nossa realidade, ok? Como eu já comentei com vocês, nós precisamos fazer a leitura do livro Nosso Lar. É um belíssimo romance que nos dá uma visão muito interessante sobre a realidade do plano espiritual. No entanto, nós precisamos ler nas entrelinhas, algumas não, muitas informações, elas estão um pouco veladas, elas só estão disponíveis para quem faz uma leitura atenta e para quem
tenha curiosidade de interpretar, de observar o que está sendo dito, né? E nós precisamos trazer isso para a nossa realidade. A gente precisa parar de achar que plano espiritual é algo desconectado de nós, que nós só vamos adentrar esse plano quando a gente desencarnar. Nós estamos em contato com o plano espiritual o tempo todo e nós precisamos então nos conscientizarmos disso. Então aqui, olha essa informação. O umbral começa na crosta terrestre. Então, a única coisa que está nos separando dessa região umbralina são questões vibratórias de frequência. Nós estamos lado a lado com essa região umbralina, né? O chamado umbral. E o que acontece? Quando a gente desencarna, nós então estamos, num primeiro momento, nessa região. Ela é logo após o desencarne, a gente se encontra nessa região. Umbral. O que significa umbral? Se vocês buscarem no dicionário, né, umbral, a palavra umbral, umbral é a passagem, é aquele vão da porta, né? Ali onde está o portal ali. Aquilo ali é um umbral da porta. Ou seja, é uma região de passagem, onde a gente passa do plano físico para o plano espiritual, onde nós deveríamos simplesmente passar. Mas o que acontece? Que é o que Lísias está explicando aqui. Quando a gente vem para o plano físico, nós fazemos compromissos de melhoria, de resolvermos desafetos, de reconciliação, de deixarmos antigos vícios. E aí o que acontece? A gente chega aqui e se esquece disso e não faz o esforço necessário para essas melhorias. E quando a gente desencarna, mesmo que inconscientemente, mesmo que a gente não esteja consciente desse fato, nós estamos com a consciência pesada, né? Vamos dizer assim. A gente está voltando para casa sem cumprir o combinado. Nós estamos voltando da mesma forma que saímos. Então vamos colocar no seguinte termo: nós estamos com vergonha de retornar à casa do Pai, porque falhamos na nossa missão, certo? Então, e junto a isso, nós acabamos por carregar vícios, vontades, desejos que não são compatíveis com as esferas espirituais. Nosso egoísmo, nosso orgulho, o nosso desejo por coisas do plano físico. Quando a gente desencarna, a gente ainda leva isso. E isso não é compatível com o plano espiritual. Então, o que acontece? Nós ficamos detidos nessa região, até que a gente se desfaça dessa bagagem que não nos serve e até que a gente tenha humildade de reconhecer as nossas falhas, os nossos erros e retornar à casa do Pai, humildemente, que nos acolhe com todo o amor, né? Nós não estamos condenados ao umbral. Nós ficamos detidos por nós mesmos. Acho que é interessante a gente estar sempre ciente disso, ok? Notando-me a dificuldade para aprender todo o conteúdo do ensinamento, com vistas à minha quase total ignorância dos princípios espirituais, Lísias procurou tornar a lição mais clara. Imagine que cada um de nós, renascendo no planeta, é portador de um fato sujo para lavar no tanque da vida humana. Essa roupa imunda é o corpo causal, tecido por nossas mãos nas experiências anteriores. Compartilhando de novo as bênçãos da oportunidade terrestre,
esquecemos, porém, o objetivo essencial. E em vez de nos purificarmos pelo esforço da lavagem, manchamo-nos ainda mais, contraindo novos laços e encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. Ora, se ao voltarmos ao mundo procurávamos um meio de fugir à sujidade pelo desacordo de nossa situação com o meio elevado, como regressar a esse mesmo ambiente luminoso em piores condições? Então, foi aquilo que eu expliquei, gente. Nós voltamos ao plano físico com o compromisso assumido por nós de resolvermos algumas questões nossas. E a gente se distrai, né? Buscando as coisas do plano físico e se esquece do principal motivo que nos trouxe ao plano físico. E aí, quando a gente retorna sem cumprir essa missão, né? Aí, como o Ulisses coloca aqui, contraímos novos laços e encarcerando-nos a nós mesmos em verdadeira escravidão. Então, quem que é o responsável por isso? Nós mesmos. Não existe um juiz, né, que nos condena a ficarmos no umbral, a não ser a nossa própria consciência, a não sermos nós mesmos com os nossos atos equivocados. O umbral funciona, portanto, como região destinada a esgotamento de resíduos mentais, uma espécie de zona purgatorial onde se queima a prestações o material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrena. Então, mais uma vez reforçando aquilo que eu falei, aquilo que nós levamos do plano físico para o plano espiritual, aquelas nossas emoções equivocadas, nossos pensamentos, desejos equivocados, que não condizem com o plano espiritual, nós acabamos, né, por necessitar ficarmos no umbral até que a gente se desfaça dessa bagagem, que a gente deixe ali tudo aquilo que pertence ao plano físico, certo? A imagem não podia ser mais clara, mais convincente. Não havia como disfarçar minha justa admiração. Compreendendo o efeito benéfico que me trazia aqueles esclarecimentos, Lísia continuou. O umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo o que não tem finalidade para a vida superior. E note você que a providência divina agiu sabiamente, permitindo-se criar-se tal departamento em torno do planeta. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosas, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Preste atenção. A turma que está detida no umbral são companheiros nossos com relações diretas conosco encarnados. Nós estamos apenas separados pelas condições vibratórias, por leis vibratórias. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizem por grandes perturbações. Lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda a espécie. Formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder pela concentração das tendências e desejos gerais.
Muita gente da terra não recorda que se desespera quando o carteiro não vem, quando o comboio não aparece, pois o umbral está repleto de desesperados, por não encontrarem o Senhor à disposição dos seus caprichos após a morte do corpo físico e sentindo que a coroa da vida eterna é a glória intransferível dos que trabalham com o Pai. Essas criaturas se revelam e demoram em mesquinhas edificações. Veja isso, pessoal. O que acontece? Quando nós intimamente acreditamos, que na verdade a questão é, muitos de nós falamos, lemos, mas intimamente nós não fizemos a mudança. Então, muitos de nós intimamente esperam o quê? Desencarnarem e serem recebidos com glórias e pompas. Esperam que o Pai esteja à disposição dos nossos caprichos, das nossas vontades. E não é isso que acontece. Nós vamos encontrar, então, essa região com milhares de companheiros nossos desequilibrados, desarmonizados com as leis divinas e que se agrupam conforme a sintonia dos seus interesses. Então, por isso, pessoal, é que nós vamos encontrar referências na literatura espírita, por exemplo, o Vale dos Suicidas. Eles foram condenados, essas pessoas, esses irmãos foram condenados a esse local? Existe alguma pena? Não. A questão é que a vibração, a condição psíquica desses irmãos atraem uns aos outros para um mesmo ponto, para um mesmo local. E assim, com todo tipo de vício, de interesse, os grupos são reunidos, eles se atraem. Assim como nós nos atraímos aqui no plano físico. A gente se atrai por interesse, por desejos, por vontades. A gente vai se unindo em grupos. Não é verdade? Nosso lar tem uma sociedade espiritual, mas esses núcleos possuem infelizes, malfeitores e vagabundos de várias categorias. É zona de verdugos e vítimas, de exploradores e explorados. Valendo-me da pausa que se fizer espontânea, exclamei impressionado. Como explicar? Então não há por lá defesa, organização? Sorriu o interlocutor, esclarecendo. Então, o que aconteceu? O André Luiz achou, então, que o umbral era um local onde as pessoas, os espíritos que ali estavam por conta própria, sem nenhum tipo de auxílio, sem nenhum tipo de proteção. Organização é tributo dos espíritos organizados. Que quer você? A zona inferior a que nos referimos é qual a casa onde não há pão. Todos gritam e ninguém tem razão. O viajante distraído perde o comboio. O agricultor que não semeou não pode colher. Uma certeza, porém, posso dar-lhe. Não obstante as sombras e angústias do umbral, nunca faltou lá a proteção divina. Cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário. Para isso, meu amigo, permitiu o Senhor se erigissem muitas colônias como esta, consagradas ao trabalho e ao socorro espiritual. Então, gente, a gente precisa pensar que nós estamos tendo uma grande oportunidade. Qual é a oportunidade que nós estamos tendo? A do esclarecimento, de entendermos
como se dá esse processo, o que acontece, o porquê desses processos. E podemos e devemos nos prepararmos melhor para esse processo. André Luiz não teve essa oportunidade como nós temos. Ele teve que enfrentar o processo do desencarne, o processo dele no umbral, sem o conhecimento, o esclarecimento que nós estamos tendo. Então, eu pergunto a vocês, quem será mais responsável pelos seus desacertos neste momento? Aquele que não teve o esclarecimento como nós estamos tendo, ou nós que estamos conscientes de como funciona o processo? É claro que seremos nós, porque se a gente sabe, nós não podemos dizer que não sabíamos, que estávamos enganados, certo? Nós não podemos alegar a ignorância do fato. Então, o que Lísias falou? Que as pessoas que lá estão no umbral, com aqueles espíritos, eles ali estão porque não se prepararam. Né? Como ele fala que é o agricultor que não semeou, eles não têm o que colher, porque eles não se prepararam, eles não semearam para colher naquele momento. Nós estamos tendo a oportunidade de fazermos a semeadura para podermos colher no momento do nosso desencarne. Então precisamos ficar atentos a isso, ok? Creio então, observei, que essa esfera se mistura quase com a esfera dos homens. Lembra, gente, que a gente comentou lá mais no início? A relação nossa é direta do plano físico dos encarnados com o pessoal que está no umbral. Nós temos uma relação direta, muito próxima com eles. Sim, confirmou o dedicado amigo. Então essa informação foi confirmada por Lísias. E é nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. O plano está repleto de desencarnados e de formas, pensamentos dos encarnados, porque em verdade todo espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem, exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre presentemente não pode compreender. Vamos ver isso aqui com cuidado e carinho. O que Lísias está dizendo? Que é na vibração, no umbral, né? Nessa região, onde estão as irradiações dos nossos pensamentos. É através dessas irradiações que passam por essa zona umbralina que nós, encarnados, nos conectamos energeticamente uns aos outros e, por consequência, aos desencarnados também. Então, o umbral ele está habitado, por assim dizer, por espíritos desencarnados, aquela turma que deixou o plano físico e se deteve ali, e pelas formas pensamento que nós criamos. Aquilo que nós criamos com o nosso pensamento habitam o umbral. E mais um detalhe aqui que Lísias nos diz. Todo espírito, todo, encarnado ou desencarnado, é espírito. Esteja onde estiver. É um núcleo irradiante de forças que criam,
transformam ou destroem. Então, pessoal, vamos ficar atento. Nós precisamos ter consciência disso. Os nossos pensamentos, a energia que nós irradiamos através do nosso pensamento, essa energia, fato, afirmado por Lísias aqui, essas energias criam, transformam ou destroem. E aí a gente precisa observar isso no nosso dia a dia. De que forma nós estamos usando essa energia do nosso pensamento? Para criar e transformar ou para destruir? É responsabilidade nossa. Quem pensa está fazendo alguma coisa. Então não vamos imaginar, cair na ideia vaga de que eu estou apenas pensando. Se você está pensando, você está criando uma forma pensamento, você está emitindo, irradiando uma energia que está fazendo alguma coisa. E é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Toda alma é um ímã poderoso. Então, se as nossas energias, se os nossos pensamentos estão fluindo no umbral, lá nós vamos nos conectar àqueles irmãos que estão com a mesma vibração, o mesmo tipo de pensamento. Lembra que eu citei lá atrás? Os grupos se unem, se reúnem pelas suas afinidades. E não é diferente entre encarnados e desencarnados. Nós estamos em relação direta com eles. Então, conforme as nossas vibrações, os nossos pensamentos, nós estamos nos unindo àqueles irmãos do umbral. Diferença há que nós estamos encarnados no momento e eles desencarnados. Mas a gente se une em grupos, eles se reúnem à nossa volta, estão em conexão conosco e estão buscando em nós a satisfação de muitos dos seus vícios, através dos nossos vícios. Então, vamos citar aqui, sem julgamento, sem crítica, apenas afirmação da realidade. Aquela pessoa que faz uso, por exemplo, do álcool, que gosta de beber, ele vai se unir com quem? Quem é que vai estar ao redor dele? Os irmãos desencarnados que ainda querem fazer uso do álcool. E vão se unir àquela pessoa, vão fomentar nele o desejo do uso do álcool, para que, através daquele irmão que ainda está encarnado, eles possam satisfazer o seu desejo pelo uso e abuso da substância do álcool. E assim nós fazemos com tudo. Estamos pontuando aqui a questão do álcool, mas isso, se eu sou aquela pessoa que gosta de falar mal do outro, de difamar, eu vou ter reunido a mim espíritos, companheiros, que também gostam desse tipo de atividade. Certo? Há uma extensa humanidade invisível que se segue à humanidade visível. As missões mais laboriosas do Ministério do Auxílio são constituídas por abnegados servidores no umbral. Porque se a tarefa dos bombeiros nas grandes cidades terrenas é difícil, pelas labaredas e ondas de fumo que os defrontam, os missionários do umbral encontram fluidos pesadíssimos emitidos sem cessar por milhares de mentes desequilibradas na prática do mal ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos retificadores. Gostaria de fazer uma observação que aqui entramos nós. Quando ele afirma
que os missionários do umbral encontram fluidos pesadíssimos emitidos sem cessar por milhares de mentes desequilibradas, ele não está dizendo mentes desequilibradas desencarnadas. Nós estamos unidos a essas mentes. Nós fazemos parte desse grupo que está, por assim dizer, poluindo a região umbralina. São necessárias muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que se lhe oferece. Interrompera Silísias, sumamente impressionado, exclamei: ah, como desejo trabalhar junto dessas legiões de infelizes, levando-lhes o pão espiritual do esclarecimento. O enfermeiro amigo fixou-me bondosamente e, depois de meditar em silêncio por largos instantes, acentuou ao despedir-se: será que você se sente com o preparo indispensável a semelhante serviço? Então, pessoal, algumas considerações aqui. Primeiro, a dificuldade que as equipes têm, né, de adentrarem o umbral por causa dessas emanações psíquicas desequilibradas, das quais nós contribuímos, para as quais nós contribuímos. Então, se nós fizermos o esforço de modificarmos o nosso pensamento, as nossas emissões de pensamento, primeiro, nós vamos começar a nos sintonizarmos com espíritos de outras faixas vibratórias mais elevadas. E segundo, nós vamos auxiliar na melhoria do ambiente psíquico do umbral. Vamos ajudar em todo, no plano físico também, mas aqui nós estamos dizendo do umbral. Então, nós vamos auxiliar na melhoria do ambiente psíquico do umbral, ou seja, nós vamos contribuir para facilitar o trabalho das equipes de socorro e vamos contribuir também no auxílio dos nossos irmãos que estão lá sem esclarecimento. Certo? Outra questão. Por mais que a gente tenha boa vontade para fazer um trabalho, nem sempre isso basta. Nós precisamos, é importante, claro, ter a boa vontade, mas nós precisamos do preparo, de estarmos realmente preparados para o trabalho. Assim, é por isso que o Lísias comenta com o André Luiz, né? Será que você se sente com o preparo indispensável a semelhante serviço? Muitas vezes a gente observa uma atividade e, olhando de fora, sem colocar a mão, vamos dizer assim, a gente consegue resolver todos os problemas que ele tem. Mas quando a gente vai de fato trabalhar, quando a gente vai sentir quais são as reais necessidades, qual que é a real situação, a gente percebe que nós não tínhamos preparo para fazer aquilo. Às vezes a gente critica quem está fazendo, mas as nossas críticas não são fundadas, né, na realidade real. Aí quando a gente está fazendo é que a gente percebe que realmente necessita de um preparo e as pessoas que estão fazendo, elas estão fazendo bem. Então a gente precisa observar isso, ok? Aqui nós estamos falando do umbral, mas isso vale para toda e qualquer atividade a qual nós nos propomos, tá? A gente precisa sempre ter esse cuidado. O que eu gostaria de... Nós já passamos um pouco, gente, do nosso horário hoje, mas eu queria fazer alguns comentários ainda. A questão do umbral sempre traz muitas dúvidas, muitas preocupações e questões nesse sentido. Primeiro, dentro do umbral, por essa questão de afinidade, de vibrações, nós temos então regiões, né?
regiões umbralinas. Nós temos um umbral como um todo e temos regiões umbralinas. Nessas regiões umbralinas, nós vamos encontrar locais com mais dificuldade, locais mais densificados, onde nós vamos encontrar irmãos com maiores questões a serem resolvidas, né? E vamos encontrar outras regiões não tão densas, né? Onde se encontram grupos que não estão ali tão arraigados no erro, certo? Isso é fato. A outra questão é que geralmente as pessoas têm aquele medo, aquele pavor. Quando a gente fala assim, umbral, as pessoas, nossa senhora, tem aquele medo, porque equiparam, vamos dizer assim, o umbral àquele castigo, à pena, né, dos pecados. E a gente precisa ver que não é isso, gente. O umbral existe, é uma região necessária, né, como nós vimos, porque nós precisamos usar essa região para deixarmos tudo aquilo que não nos será útil nos planos desmaterializados, né? E enquanto a gente estiver carregando aquilo, nós não vamos poder seguir a viagem, nós vamos ter que ficar ali parados, né? Mas o que acontece? Nós podemos ir nos preparando para esse momento. Nós podemos ir nos educando para o nosso desencarne, para quando nós chegarmos, nos vermos nessa situação, primeiro a gente saiba o que está acontecendo e segundo a gente saiba como agir. A grande maioria dos espíritos estão lá inconscientes, eles não conseguem entender o que está acontecendo. Eles têm dificuldade até de receber o socorro. Porque você ajudar alguém que não quer ser ajudado ou que não entende que precisa ser ajudado é quase impossível. E isso a gente não precisa observar no plano espiritual, não. Nós podemos observar isso aqui no plano material. Quando você encontra uma pessoa que está numa situação em que necessita de ajuda, mas que ela não admite ou que ela não entende que ela precisa de ajuda, é quase impossível que você consiga ajudá-la. Ela precisa querer, ela precisa entender a necessidade do auxílio. E ser humilde, no sentido de aceitar que está em uma situação onde precisa ser auxiliado. Quando nós chegamos no plano físico, quando a gente nasce, nós estamos em uma condição, né, a criança, o neném, de completa dependência. Nós não somos um espírito infantil, nós não somos um espírito que apareceu ali naquele momento, que surgiu naquele momento do nascimento do corpo físico. O corpo físico é que é de uma criança. O corpo físico é que necessita de toda daquela ajuda, daquele amparo. Né? Mas o que acontece? Nós estamos ali naquela situação completamente indefesos. Nós não temos, apesar de sermos espíritos milenares, naquele momento as condições do corpo físico não nos permitem que sejamos autossuficientes. A gente necessita, nós somos obrigados a sermos cuidados. Ou pelos nossos pais, ou pelos médicos, ou por quem quer que seja. Alguém precisa cuidar de nós. E nós não temos como negar isso. Se nós não formos cuidados, o que vai acontecer? O neném vai desencarnar. Aquele espírito vai desencarnar. Isso é fato. O mesmo, ou de forma parecida, se dá no nosso desencarne. Logo após o nosso desencarne, nós não temos condições de autossuficiência. Não temos. Nós precisamos ser cuidados naquele momento. Alguns precisarão de mais cuidados, outros de menos, mas todos precisarão ser cuidados. E seremos cuidados pelas equipes que
participam, que fazem o desenlace do espírito e que ali estão para resgatá-lo. Mas o que acontece? Os nossos equívocos, o nosso egoísmo, nosso orgulho, acha, né, nos faz crer que podemos ter o controle daquela situação, que podemos ser autossuficientes. E isso nos impede de recebermos o auxílio. Nós ficamos na condição daquela pessoa que necessita, mas não quer ou não entende que precisa ser cuidado. Nós temos dificuldade em nos deixarmos cuidar. Então o que a gente precisa fazer, pessoal? Nós precisamos começar a treinar isso aqui no plano físico. Qualquer um de nós está sujeito a qualquer momento da trajetória da vida estarmos em uma situação onde necessitamos de cuidados, onde necessitamos ser cuidados. Então, por que não entendermos isso e vermos nisso uma situação normal, natural, onde não há constrangimento, onde não há nenhum problema em sermos cuidados? Então vamos mudando essa nossa mentalidade, vamos cuidando disso, vamos nos preparando para esse momento. Primeiro, para ter consciência, entendimento do que está acontecendo, aceitação, porque é outra questão também, independente de nós querermos ou não, no momento certo nós vamos desencarnar. Então nós precisamos aceitar isso com o coração leve e tranquilo. Desapego de tudo que é material, porque nada nós vamos poder levar, tudo vai ficar aqui. Tudo é para o nosso usufruto e nós podemos aproveitar, podemos usar, podemos multiplicar, mas no momento do desencarne a gente precisa largar, porque aquilo não vai nos servir no plano espiritual. E quando a gente fala em desapego, aí incluímos os nossos entes queridos. Nós precisamos nos desapegar deles. Isso não quer dizer em momento algum que nós vamos deixar de amá-los. É muito diferente, mas nós precisamos desapegar. Uma coisa é o amor, outra coisa é o apego, a posse. Então a gente precisa ir treinando isso ao longo da nossa existência aqui, da nossa aventura no plano físico. Porque aí quando a gente desencarnar, a gente vai ter a consciência, a aceitação, né? E vamos ter a humildade, a serenidade de aceitarmos ser cuidados. Precisamos, naquele momento, fazer o quê? Elevar as nossas vibrações, o nosso pensamento, lembrarmos do Pai, daquele que cuida de tudo, que nunca deixa nada. Tudo que acontece tem a consciência dele. Ele está presente em qualquer coisa que aconteça. Nada acontece na criação que não seja da vontade do Pai. Então a gente precisa se preparar para isso. E aí o que vai acontecer? Nós vamos encurtar a nossa estadia no umbral, o período que nós passaremos por ali, por aquela região, né? E aí a gente vai também, já no plano físico, ao longo da nossa existência na carne, se afinizando, se sintonizando com espíritos também mais conscientes. Certo? Bom, pessoal, hoje já falei demais, passamos e muito do nosso horário, mas como eu disse, esse tema ele sempre traz algumas reflexões e eu acho importante a gente falar, ok? Peço desculpas por ter excedido o horário. Agradeço a todos que aqui estiveram presentes. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, deixe lá nos comentários, tá? Que assim que possível a gente vai
buscar responder a todos, ok? Então, mais uma vez, convido vocês a elevarem o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga aqui presente, agradecendo mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos reunidos, a oportunidade que temos do esclarecimento, do estudo, a oportunidade que temos dessa encarnação que nos oferece os elementos necessários para um futuro melhor, para um futuro mais sereno, mais harmonioso. E vamos pedir aos nossos irmãos da equipe espiritual que nos assistam durante toda essa semana, que estejam sempre junto de nós, nos auxiliando nas nossas mudanças, nas nossas reformas interiores e nos auxiliando também a levar à luz o esclarecimento a todos os locais por onde formos. Que a paz do Divino Mestre vibre nos corações de todos aqui presentes, hoje e sempre, que assim seja. Mais uma vez, pessoal, gratidão pela presença. Espero vocês na próxima semana para a gente dar continuidade a esse estudo do nosso lar. Uma boa noite e até mais.